vamos aqui, 1 Reis capítulo 15, pega a sua Bíblia lá, para nós lermos aqui juntos, estudarmos, tem 3 lições aqui da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, olha, de 4 reis, que é o reinado de Abias, Asa, Nadab e Baasa. Esses 4 reis aí a gente vai ver aqui as 3 lições da Palavra de Deus. 1 Reis capítulo 15, fala assim: o reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão que reinava no reino norte. Aqui a gente vai falar de Abias, que está no reino de Judá. Amém? Governando ali 2 tribos, né? Que é Judá e Benjamim. E 10 tribos ficaram com Jeroboão no reino norte. Filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida. Olha só o que é ter sucesso na vida. O que é? É obedecer os mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida. É lógico que nós vamos cometer falhas aí, como Davi. Olha só, em nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Roboão do reino de Judá e Jeroboão do reino norte, durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tanto houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, porque o Senhor concedeu a Davi uma lâmpada, que foi Asa. Olha só, fez o que o Senhor aprova. É lógico que ele também escolheu, porque tem a escolha do homem, de você escolher fazer a vontade do Senhor ou não. Você pode escolher. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, do reino norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Rizion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizemos meu pai
e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Porque Baasa, houve guerra entre eles. E Baasa, do reino norte, havia invadido o reino de Judá. E aí Asa foi lá e fez um acordo com Ben-Hadad para que Baasa saísse do país dele, saísse de Judá. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Jon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerite, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirsa. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito no registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés e, quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. O reinado de Nadab, rei de Israel. Agora vamos ver de Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, do reino norte, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai, Jeroboão, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Qual o pecado? O pecado de construir 2 bezerros de ouro para ele e o povo adorar, cometendo assim idolatria, e vários outros foram seguindo no pecado dele. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Então isso aqui foi no reino norte, Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo, destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor, anunciada por seu servo, o silonita Aías. Então, o Senhor havia falado, que iria destruir toda a descendência, e ele levantou aqui Baasa, Foi Baasa que exterminou com a descendência de Jeroboão. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tirsa. E reinou 24 anos, fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Glória a Deus. Então você vê aí que é muito triste, Jeroboão, ele poderia ter escolhido confiar no Senhor, temer ao Senhor. Mas como ele escolheu fazer o que o Senhor reprova, o Senhor exterminou com toda a descendência dele. E disse também que eles não seriam sepultados, porque isso era uma desonra. Até mesmo diz que naquela época até mendigo tinha uma sepultura, e isso era uma desonra não ter uma sepultura. Mas foi assim que ele acabou escolhendo aí, e outros foram caindo nos mesmos pecados de Jeroboão, errando o caminho.
E 1 Reis, aqui nós temos 3 lições no capítulo 15, que é a primeira: o passado da família não determina as nossas escolhas, porque Asa escolheu ser diferente. Abia seguiu os pecados de seu pai, né? Mas Asa tomou uma direção diferente. Ou seja, não é porque o meu pai errou, a minha mãe errou, que eu vou escolher fazer as mesmas coisas. Você não precisa repetir os erros que viu em sua família. É possível escolher um novo caminho com Deus. Segundo, Deus procura um coração totalmente voltado para Ele. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, e procurou remover aquilo que levava o povo à idolatria. Não basta dizer que servimos a Deus, nossas escolhas precisam demonstrar realmente isso. Então, a terceira é que precisamos tomar atitudes contra aquilo que nos afasta de Deus. Asa não ficou apenas falando sobre mudança. Ele tomou atitudes concretas e retirou práticas. Ele retirou práticas, né, que corrompia o povo. Algumas mudanças só acontecem quando temos coragem de cortar aquilo que está nos afastando de Deus. Então, o que está afastando de Deus? Ali, no caso, a idolatria afastava o povo de Deus. Então, enquanto você continua permitindo a idolatria, eu não sei qual idolatria pode estar aí, né? Eu sei que na vida de todo ser humano, como diz aquela frase, se eu não me engano, de Agostinho, né, que fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, possivelmente, assim, não tem um ser humano que não tenha tido um ídolo. Ou ele já teve e retirou, e você vê que o ídolo não dá para você deixar ele ali. Por quê? Porque se você deixa, você se corrompe com ele. Então, o que é preciso fazer? Ter uma atitude de extirpar o ídolo dali, tirar ele, porque quando você deixa ele ali, você se volta para ele, você se inclina. Não dá para servir a 2 senhores. Ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você vai amar o outro e desprezar aquele ali. Então você precisa extirpar a idolatria. Se o ídolo é uma comida, você precisa mudar os hábitos. Se o ídolo é a série que você se derrama naquilo ali e não busca o Senhor, então precisa tirar. Porque quando você não tira, você fica se corrompendo naquilo ali. É isso que eu aprendo aqui com Asa, né? Algumas mudanças só acontecem quando temos coragem. As mudanças só acontecem quando temos coragem de cortar aquilo que está nos afastando de Deus. Então, é necessário cortar. Frase, né, aqui para fechar. Quem quer viver uma nova história com Deus precisa ter coragem para fazer novas escolhas. Então, quem quer viver uma nova história com Deus, ele precisa ter coragem de fazer novas escolhas. Não é só dizer, ele precisa aí ter coragem. Coragem o quê? De extirpar, tirar. Não, essa série aqui eu vou tirar. Essa comida aqui eu vou tirar e vou escolher outra. Não sei o que é isso aqui, é esse Instagram que está me afastando de Deus, eu vou tirar e vou mudar a forma que eu uso o Instagram, que eu uso o Facebook. É esse time que tem me afastado de Deus, então eu vou tirar, porque eu quero viver uma nova história com Deus. Eu quero viver algo novo no meu relacionamento com Ele. Enquanto esse ídolo ficar aqui, continua o meu relacionamento do mesmo jeito, ele não vai para frente com Deus. Eu não rompo no meu relacionamento com Deus, porque eu continuo permitindo o ídolo ali. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.